Meus irmãos, graças a Deus, vamos para a nossa 8ª aula, tá certo? Nosso curso de bacharel em Teologia e Teologia Ministerial. Hoje vamos estar assim encerrando, tá certo? Na 8ª aula, a matéria de exegese teológica, onde estaremos assim aplicando a prova para os irmãos estar assim fazendo, para termos assim avaliado o que os irmãos aprenderam durante essa matéria e arquivando as notas de vocês para o histórico escolar. Assunto extra do professor: o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Vamos estar vendo, ok? Nesta parte. Aproximadamente 10% do Novo Testamento constitui de citações diretas, de paráfrases do Antigo Testamento ou de alusões a ele. Dos 39 livros do Antigo Testamento, apenas 9 não são expressamente mencionados assim no Novo Testamento. Exemplo: todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, os 39 livros, desses 39 livros, 30 deles, mais do que a metade do Antigo Testamento, podemos assim dizer que 80% do Antigo Testamento ele é mencionado no Novo Testamento, de forma direta, como também assim de forma indireta, ok? O uso que Jesus faz do Antigo Testamento. Podemos extrair diversas conclusões gerais do exame do uso que Jesus faz do Antigo Testamento. Primeiro, ele foi uniforme no tratar as narrativas históricas com registros fiéis do fato. As alusões acerca de Abel, Jesus citou acerca de Abel, falou do sacrifício de Abel, acontecimento isso que aconteceu no Antigo Testamento, deu exemplo desta geração que seria comparada à geração do período antediluviano e pós-diluviano. Ele faz alusão de forma direta, de forma indireta, à pessoa ali de Abraão. Ele vai dizer que antes que Abraão existisse, ele era. Por diversas vezes Jesus usou a expressão dizendo que ele era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele faz alusão ao próprio Isaac. Jesus também faz alusão a Jacó. Ele faz alusão ao próprio Davi em diversos textos. Então, por exemplo, parecem todas intencionais essas alusões e foram entendidas como referências a pessoas de carne e osso que viveram ali no período veterotestamentário, no Antigo Testamento. Jesus também cita eventos históricos que aconteceu no Antigo Testamento, como a destruição de Nínive, como a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele fala das cidades impenitentes, ele fala da desobediência da nação no período dos profetas, tanto maiores como profetas menores, que são eventos que acontecem também ali no período veterotestamentário, Antigo Testamento, ok? Segundo, quando Jesus fazia aplicações do registro histórico no Antigo Testamento, ele o extraía do significado normal do texto, diferente ali do sentido alegórico. Então Jesus, ele foi um personagem que fez muitas alusões do Antigo Testamento no Novo Testamento. Da mesma forma que Jesus, os apóstolos também utilizaram muitas alusões do Antigo Testamento, muitas referências do Antigo Testamento
no Novo Testamento, como Filipe, como Estevão, como Pedro, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele fez muita alusão do Antigo Testamento, do Novo Testamento, principalmente devido aos sacrifícios, à lei cerimonial. Paulo falou da cultura, Paulo falou dos costumes em relação à família, em relação ao casamento, em relação à ceia, em relação a comportamentos. Então, da mesma forma que Jesus, os apóstolos também fizeram uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Os apóstolos acompanharam o seu Senhor e consideraram o Antigo Testamento como a palavra de Deus, inspirada. Paulo vai deixar claro em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, que toda a Escritura, Paulo diz, incluindo também o Antigo Testamento, que toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir o homem em verdade. Ok? Em 56 casos, pelo menos, há referências explícitas a Deus como autor do texto bíblico, a semelhança de Cristo. Eles aceitaram a exatidão, no caso, história do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. Ok? Vamos lá. Os problemas da interpretação bíblica. Se a construção dos significados se há em determinada sociedade, a partir de sua experiência de praxe social, torna-se importante reconhecer o contexto histórico e produção dos discursos por meio dos quais se constrói seus significados. Né? É aquilo que eu falei em aulas anteriores, que muitas das vezes é necessário entrar na história como ela é, como ela foi escrita, como ela foi narrada, para poder entender o texto melhor. Querer entender a Bíblia dentro da perspectiva dos dias odiernos, com a nossa mentalidade, infelizmente, não é viável, não é tão interessante. Então, os problemas de interpretação bíblica. Precisamos entender que existe aquilo que chamamos de abismos teológicos. Existem os abismos teológicos. O primeiro abismo que eu quero aqui destacar, tá certo? É o abismo cronológico, tá certo? A Bíblia, ela foi escrita há séculos. Seu último livro foi escrito no final do primeiro século da era cristã, o que nos separa temporariamente de 2 milênios. Então, observe que dentro do abismo cronológico, precisamos entender que existem fatos que não são narrados, certo? De acordo com a cronologia dos acontecimentos. A Bíblia, ela não está em ordem cronológica. A Bíblia não está, certo, em ordem como de fato aconteceu os acontecimentos. Vou dar um exemplo aqui. O nosso primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Por que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia? É porque Gênesis é o primeiro livro, é o mais antigo? Não. Por questões lógicas e não cronológicas. O primeiro livro, ou o livro mais antigo, é o livro de Jó. Então, se Jó é o livro mais antigo, obviamente Jó deveria ser o primeiro livro da Bíblia. Em vez de estar no meio da Bíblia, deveria estar no início da Bíblia. Só que a palavra Gênesis significa início, princípio. Então, foi botado como sendo o primeiro livro. É uma questão lógica e não cronológica. Outro exemplo. Estudiosos sugerem que o primeiro livro do Novo Testamento
não é o livro de Mateus. Alguns sugerem que é 1 Tessalonicenses, outros sugerem que é Colossenses. O que sabemos de fato é que o livro de Mateus não é o primeiro livro do Novo Testamento. Além de não ser o primeiro livro do Novo Testamento, existiu outros evangelhos que não foi reconhecido, tá certo? Que não passou pelo processo de cânon, nem também de canonização. Não teve reconhecimento como sendo inspirados, tá certo? Não teve aprovação assim da igreja. Então vamos lá. Novo Testamento, Mateus não é o primeiro livro em ordem cronológica. Como também não é um livro um tanto cronológico como é o livro de Marcos, que vai narrar os acontecimentos como de fato ele possivelmente deveria ter acontecido. Ok? Outro abismo aqui que eu quero aqui destacar é o abismo geográfico. Os lugares onde ocorreram os fatos, as escrituras estão distantes dos leitores. Então é necessário conhecer a geografia da época, o clima da época, entendeu? Conhecer os lugares da época, os rios, os mares. Tem rios que são chamados de mares, tem mares que são chamados de rios, tem mares na Bíblia que são chamados de mares, mas são rios de água doce. Então tem que entender a parte geográfica para compreender e entender a Bíblia de uma melhor forma, ok? O outro abismo que eu quero aqui destacar é que o mundo em que os escritores da Bíblia viveram não é o mesmo da atualidade. Então existe uma cultura diferente da nossa. Então existe um abismo cultural, a cultura lá é diferente da nossa. Exemplo, o casal quando casa lá, a primeira coisa que eles fazem é uma roupa, entendeu? Para que arroupar? Porque a roupa simboliza o lar. Geralmente na nossa cultura, a primeira coisa que a noiva faz é convidar as pessoas para o casamento, se preocupar com o vestido de noiva, com buffet, etc. Tem aquele ritual lá de a noiva tomar o cálice, quebrar o cálice, entendeu? Então, a cultura da época é totalmente diferente. Então, não tem como eu querer entender a Bíblia dentro da nossa cultura da atualidade, ou dos dias odiernos. Então, é necessário entrar na cultura da época para entender o que o texto de fato quer dizer. Ok? Então, é necessário observar os abismos teológicos, certo? Falamos do abismo geográfico, falamos do abismo cultural, falamos do abismo cronológico, e vamos falar, tá certo? Não com os detalhes, só para você ter uma ideia, do abismo linguístico. Além dos abismos cronológico, geográfico e cultural, o intérprete vai se deparar com o abismo linguístico. A forma de falar e de escrever dos autores sagrados já não existe. Então, a forma de falar e a escrita era totalmente diferente da nossa. A Bíblia foi escrita em outros idiomas, como o grego, como o hebraico, variantes em aramaico. Então é necessário, certo? Enfrentarmos esses abismos teológicos para ter uma melhor e maior compreensão do texto sagrado, ok? Outro abismo que eu quero aqui destacar é o abismo literário. A Bíblia é um conjunto de escritos produzidos por pessoas reais que viveram em épocas diferentes e histórias totalmente diferentes. Existem reis, pescador, boiadeiro, sacerdote. Entendeu? Então é necessário entender a literatura de cada escritor, a sua forma de falar. Alguns tinham uma riqueza no que falava, outros tinham uma linguagem mais pobre do que o outro. Então é necessário observar o texto, entrar no texto com o mesmo sentimento do escritor para saber o que de fato o escritor queria assim estar
transmitindo. Outro abismo aqui é o abismo espiritual. O fato de sermos pecadores impõe limites à nossa capacidade de interpretar as Escrituras. Então, perceba que existe também um abismo espiritual, tá certo? Existem várias crenças. A crença daquela época é totalmente diferente da crença de hoje. Existiam rituais que eram feitos lá atrás, que hoje não é feito, e etc. Ok? E a correlação entre hermenêutica, exegese e exegese é o que falamos no início da parte introdutória da aula para fecharmos aqui. Exegese é uma análise de interpretação ou aplicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra ou uma expressão, ok? A exegese é o substantivo feminino de interpretação, em que os pontos de vista do leitor são incorporados ao texto, é aquilo que eu leio e que o texto não quer dizer, mas eu enxergo o texto. Isso é exegese, ok? E exegese é aquilo que eu vou ler e vou extrair do texto como o texto realmente quer falar. E a hermenêutica é a ciência técnica, é uma ciência técnica que tem como objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, ok? Então, que Deus em Cristo abençoe, que Deus em Cristo nos ajude e até a próxima matéria, assim, se Deus assim quiser. Amém? Deus abençoe a todos.